É isso aí, pessoal. Você está no Pod Vaso, podcast mais fogo puro do YouTube. Eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre, autor do livro Ano, Segredo da Graça e da Conquista Revelada, e também do livro de poemas, frases e pensamentos, né, que você já deve ter ouvido falar algumas vezes aqui neste canal. Hoje estamos num formato diferenciado, é o Pod Vaso na minha casa, e eu tenho uma honra de receber aqui o meu amigo e irmão em Cristo, Luiz Francisco. Ele que é escritor do livro As Argumentações da Serpente. As Argumentações da Serpente. E aí, quais são as argumentações dela? O que ela deseja te convencer com os seus argumentos? Luiz Francisco é pastor e está aqui hoje para poder falar de o cristão e a política, né? Que é algo que vem permeando no cenário mundial e também nacional e também celular, né? Porque cada região trata a política de uma certa forma. Cada igreja também vai tratar a política de uma determinada forma. Então, fique conosco, aproveite, curta, compartilhe e, claro, comente. Eu quero deixar aqui, que você deixe aqui o seu comentário do que você acha desse tema. É importante? É relevante? Temos que falar disso nas igrejas? Se não nas igrejas, os pastores devem alertar isso aos seus membros nas redes sociais, porque o cenário geopolítico também remonta no cenário apocalíptico, bíblico. E aí, como reconhecer a volta de Cristo, se não através da geopolítica? E é isso que vamos discutir aqui hoje com o meu amado irmão Luiz Francisco. Graças a paz. Graças a paz, meu querido. Se apresente para o nosso público e diga também, é claro, se você nasceu ou não no berço de fogo. Bom, como o irmão disse, né, meu nome é Luiz Francisco Alves, né, sobrenome Alves. Eu gosto muito de falar os significados, né? Luiz significa aquele que é combatente invicto, né, que não perdeu nenhuma batalha. Francisco significa livre, ou seja, livre, né, liberto pelo sangue de Cristo, do Cordeiro. E Alves significa erudito, aquele que sabe demais. Por enquanto ainda não é o meu caso, mas como é profético, né, a gente gosta de falar. Tenho 55 anos, sou evangélico aí há quase 36 anos, 37, me converti aos 19 anos na primeira igreja batista de Heliópolis. Fui da igreja batista tradicional, né? Tradicionalíssima, mas na verdade eu iniciei a minha vida cristã dentro da barriga da minha mãe, né? Ou seja, eu nasci realmente no lar evangélico, a minha mãe era evangélica, frequentava uma igreja pentecostal, então até os 5 anos de idade, né, eu ia para a igreja junto com ela. Eu me lembro das pessoas me carregando pelo braço e a gente indo para a igreja. Infelizmente, aos 5 anos ela se desviou, né? Lógico, eu com 5 anos não podia ir para a igreja sozinho, né? Então, ela infelizmente, né, ficou 18 anos na religião que hoje se chama religião afrodescendente, ou politicamente correto, né? Ela ficou 18 anos, mas depois de 10 anos de eu convertido, ela voltou para Cristo. Morreu aos 84 anos em Cristo. E foi de uma maneira muito sobrenatural. Maneira sobrenatural. Muito sobrenatural. Depois eu vou, se der tempo aqui, eu vou contar que foram 10 anos batalhando, jejuando, e quando ela voltou para Cristo, foi algo assim, sobrenatural mesmo. Impressionante. Então, me converti na igreja batista, fiquei 9 anos, me casei com alguém da Assembleia. Como eu já era meio pentecostal mesmo, da igreja batista, fui para a igreja da minha esposa, fiquei 5 anos lá, na igreja ali, e todo mundo chama de pastor Luiz Palema, a igreja do pastor Luiz Palema. Na verdade é a igreja de Cristo, né? Mas convencionou-se falar, né? A igreja do pastor Luiz Palema, ali no centro de Vila de Cabo, e aí eu, né, rodei o mundo, né? Aí de lá eu fui para o ministério apacentar, fiquei um ano e pouco lá. Depois fui para o Resgate, né? Fiquei 12 anos lá no Resgate.
E aí depois um casal de amigos chamado Pastor Israel e Pastora Paula formaram o seu ministério intitulado Voltados para a Cruz, e lá eu fiquei 6 anos, né? Até que infelizmente o templo fechou. A gente chegou a ter 50 membros aproximadamente, mas aí o templo fechou, porque eu costumo dizer que igreja não fecha as portas. Tem gente que o ministério fechou as portas, a igreja... Não, a igreja não fecha. Uma vez que abre, o que fecha é o templo. Porque, na verdade, a igreja ela sempre vai ficar viva. Porque se alguém perguntar para mim assim, quais foram as igrejas que você fez parte? Eu fiz parte dessa, e eu vou lembrar que eu fiz parte também da Voltados para a Cruz. Ou seja, ainda mais com as redes sociais, tá aí, né? Eu gravava vídeos, tirava fotos, né? Então vai ficar na minha história, vai ficar na história de muita gente que passou pelos Voltados para a Cruz, né? Que fez parte do Voltados para a Cruz. Então, na verdade, eu sou um crente, né? Que já foi da Batista, que já foi da Apacentar, que já foi do Voltados para a Cruz, da Assembleia de Deus, e hoje eu estou na Igreja do Nazareno aqui de Vila de Cabra. Pô, mas você fica pulando de galho em galho, tá? Tem aquela história, né? Por que você não se fica em uma? Não cria raiz? Exatamente. Em primeiro lugar, que a igreja primitiva era uma só, né? Então os nomes, os rótulos, na verdade, são coisas modernas, são coisas de hoje. Deus não vê Igreja Batista, Nova Vida, Vida Nova, até vê uma igreja só. Até mesmo porque quando surgiu a igreja, era mais assim, um culto no lar, né? Exatamente. Era mais uma reunião de pessoas que tinham interesse de manter acesa a chama do Evangelho dentro dos seus corações. Exatamente. E aí, claro, o ide por todo o mundo, pregar o Evangelho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Exatamente. Então, agora, claro, existem algumas igrejas que infelizmente saiu da rota do verdadeiro Evangelho, né? E aí, nessas, eu não aconselho, eu não digo que quem pertence a elas estão perdidos, mas eu digo que elas se distanciaram muito do que a Bíblia entende como os principais caminhos para a salvação. A gente sabe que o caminho é Jesus, mas existem algumas coisas que precisa a igreja ter e ensinar, tanto que o apóstolo, não sei se é Tiago ou Pedro, né, que diz que tome cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, porque salvarás tanto a ti quanto aos outros. Ou seja, o que ele está falando é o seguinte: a sã doutrina é importante para a salvação. O que se ensina é importante para a salvação. E, curiosamente, é até mais do que a questão do pecado na igreja. Porque o pecado na igreja provavelmente vai fazer aquela pessoa, se não se arrepender, ir para o inferno. Agora, uma doutrina completamente herética de perdição pode fazer com que todos aqueles que fazem parte daquela igreja, que não estão, né, envolvidos com uma sã doutrina, possam ir para o inferno. Infelizmente, uma delas que a gente entende como completa seita é a igreja dos santos dos últimos dias, os mormons, a igreja dos mormons, que é muito grande lá nos Estados Unidos. E agora está fazendo uma grande propaganda, né, disputando o livro dos mormons. Os mormons, eles têm uma coisa de muito interessante, é que eles são sobrevivencialistas. E é isso que eu também quero tratar aqui nesta tarde, né? Já são quase 6h15, beirando já a noite. Sobrevivencialismo, né? Porque o Apocalipse está aí. Hoje em dia nós vivemos mais o Apocalipse do que há 2, 3, 10, 20 anos atrás, né? E
diante do assunto que nós iremos tratar aqui hoje, que é a geopolítica, a política, o cristão, porque a gente só tem como traçar esse cenário de Apocalipse, né, um cenário apocalíptico, através da geopolítica. Né? A geopolítica que vai ditando o quadro e vai dando os sinais da vinda do anticristo. Né? E com a vinda do anticristo, claro, com a vinda do próprio Cristo, do próprio Messias. E nós, como cristãos, temos que estar preparados para isso. Nós, como cristãos, temos que dialogar sobre isso. Não adianta mais a igreja se omitir em questões de política nacional e geopolítica a nível mundial, internacional. Porque, mais uma vez, eu vou dizer, porque é isso que dita a vinda do anticristo, e com a vinda do anticristo vai ditando a vinda do Messias. Estou errado? Tá certíssimo. Tá certíssimo. São assuntos inerentes a nós cristãos, a Bíblia, e faz necessário ser conversado isso. E eu vejo que, infelizmente, eu só conversei isso com um pastor, mas na minha observação geral, né, os pastores eles não estão ou preparados para isso, ou o sistema religioso em que eles servem doutrina eles não falam disso. Muitos deles, na verdade, têm medo de perder fiéis, exatamente porque falar de política, né, alguns não, ainda tem bastante igrejas, líderes, denominações que acreditam que a igreja não pode falar de política, que política é algo mundano, do mundo, que só tem que falar de evangelismo, de Cristo, céu, inferno e por aí vai. Né? Alguns chegam até a ensinar que é antibíblico falar sobre política, enquanto que a Bíblia nos dá exemplos, desde Gênesis a Apocalipse, de que Deus usou a política e usa o tempo todo a política para muitos dos seus propósitos. Né? Eu posso falar de 2 ou 3 casos, por exemplo, aqui do Velho Testamento. A gente vê o quê? Josué foi elevado a governador no Egito, né, que é um título político, para poder salvar os seus pais e os seus irmãos, a fim de Israel se tornar uma nação. Né? Ou seja, se Deus não tivesse usado a política para salvar a família de José, provavelmente hoje nós não teríamos o povo de Israel, né? Porque a fome ia ser tão grande, que ia matar praticamente quase que a população inteira daquela época, inclusive o povo de Israel, que ainda era Isaac e Rebeca. Isso mesmo, pode ser que eu esteja... Isaac e Rebeca, né? E os 12, né? E os 12 irmãos. Né? Então Deus ascendeu José a uma posição política para preservar Israel e os seus irmãos, a fim de que se transformasse na nação Israel e aí dela viesse o Messias. Um outro exemplo que a gente vê Deus usando a política está exatamente na rainha Esther. Né? A rainha Esther, ela foi alguém posta por Deus lá, porque um camarada lá chamado Hamã, né, queria exterminar com o povo de Israel, né, com os judeus, que não gostavam do povo judeu. Se eu não me engano, Esther é casada com o rei Artaxerxes II, né? Mais ou menos isso. E aí houve uma sentença de morte por parte do rei, né, dando autoridade a Amã para que exterminasse, né, o povo de Israel, e Deus usou exatamente a Esther para reverter isso. Né? Tanto que Mardoqueu, né, chega para Esther, que era o tio da Esther, e fala assim: olha,
Você pensa que você está na posição e você vai ser salvo? Não vai ser salvo, não. E digo mais, você só está nessa posição porque Deus, de fato, tem um propósito contigo, que era salvar o povo de Israel, né, do extermínio completo naquela época. Então a gente vê diversos textos, momentos bíblicos, né, de Deus usando a política, né, para os seus propósitos. Aí vem a questão do Novo Testamento. Só para terminar. Do Novo Testamento. Mas daí eu não vi o segundo Velho Testamento, eu vi o segundo Novo. No Novo Testamento a gente vê claramente o apóstolo Paulo só falando de céu, inferno, né? Não está falando nada de política. Mas foi, né, pelo que eu conversei aqui antes, né, que tivemos uma conversa antes, foi o que mais se utilizou da política para poder se livrar de certas penalidades, né? E se livrar de penalidades e de conseguir exercer a missão principal dele, que era exatamente o apóstolo Paulo falar de Jesus aos reis. Né? Por exemplo, o apóstolo Paulo se converteu a caminho de Damasco, né? Ficou cego durante 3 dias. Né? A partir daquele momento ali, ele se tornou um novo homem, né? Porque a escama caiu dos olhos, e de perseguidor passou a ser perseguido. E nessa questão de ser perseguido, ele foi preso. Né? Ele foi preso, quando ele foi preso, bateram nele. Só que ele tinha uma questão que os outros apóstolos não tinham. Ele era, além de judeu, ele era cidadão romano. E naquela época só se tinha a cidadania romana de 2 formas. Ou nascendo numa cidade romana, sendo nascido dela, ou por questões políticas, conchados, comprou ali, né, uma a cidadania romana e poder ser esse cidadão. Exato. E aquele conchavozinho que a gente sabe que sempre existiu desde que o mundo é mundo. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quem tinha cidadã romana, ele tinha todos os privilégios do verdadeiro romano. Né? Inclusive, o julgamento dele era até diferente. Né? Era bem mais técnico, né? Tinha, enfim, toda uma situação. Quando eles souberam que Paulo era romano, os guardas queriam soltar ele. Ele falou assim, não, né, eu sou cidadão romano, né, e vocês não vão me soltar dessa forma, não. Que não sei o que, mas a gente não pode deixar você preso aqui e tal. Aí foi quando ele falou assim, olha, eu apelo para César. Né? Só podia apelar para César quem fosse cidadão romano. Né? Nenhuma outra pessoa de outra etnia ou de outro país tinha esse privilégio de ter César como seu juiz, como seu julgador. Mas qual era a ideia do apóstolo Paulo? Era usar o título político que ele tinha para chegar à missão que Jesus deu para ele de pregar até as autoridades, que era César. Né? Uma outra questão, o apóstolo Paulo nos chama de embaixadores de Deus, de embaixadores do rei. Esse termo embaixador não é uma coisa nova. Já desde a antiguidade se usa a figura de um representante de uma nação, de uma cidade, de um povo, né, para falar em nome do rei. Então, o apóstolo Paulo pega uma questão política de embaixador e diz que nós somos embaixador dos céus aqui na terra. Né? Então, por aí a gente vê e a gente percebe a importância da política para o crente e para a igreja. Por quê? Porque nós entendemos que isso vai exercer uma influência muito grande, principalmente lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus vem, reúne as nações, né? E essas nações ele coloca uma à direita e outra à esquerda. Aí quando ele fala aquela famosa frase, né? Tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, era forasteiro, me deste casa, estava na prisão e foste me ver, estava nu e me vestiste. Tem muita gente que pega esse texto e coloca como sendo um julgamento individual. Não. Esse julgamento, ele é um julgamento das nações. Né? Principalmente para quem acredita no pré-tribulacionismo e no meso-tribulacionismo. Né? É um julgamento... E o senhor é pós-tribulacionista? Não, eu sou pré, mas não descarto o meso pós.
que eu entendo que é um assunto que não atrapalha a salvação. Né? Não, de jeito algum. A forma de você crer no momento em que Cristo virá Não interfere. não interfere. O importante é o seguinte, é igual o Luciano Subirá fala, né? Ele é muito conhecido. Na minha visão, o Luciano Subirá ele é um dos maiores teólogos pentecostal na atualidade. Ele fala o seguinte, se o arrebatamento vai acontecer antes, no meio ou depois, não importa. Não importa que o arrebatamento vai acontecer. É isso aí. Entendeu? Ou seja, não importa. Né? Lá, 1 Coríntios 15, né? Que descreve, né? Não abrir e fechar os olhos, com o soar da trompeta. Então, o corpo que era corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o que era mortal se revestirá da imortalidade. Maranata! E aí ele fala, ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu Vem, Jesus, vem, Jesus. Não veio agora. O mais importante é isso. Eu já fui pré-tribulacionista no sentido de não, você está errado. Hoje você é peso, somos irmãos, você é forte. E mesmo porque a gente precisa estar preparado, porque essa questão escatológica, ela não é matemática, 2 mais 2 são 4. Ela é muito complicada. Coisas futuras, eu aprendi que tem muita coisa que não dá para você falar assim, eu tenho certeza disso. Pouquíssimas são as coisas. Por exemplo, a gente tem certeza que Jesus volta. Eu estava esses dias, foi esses dias mesmo, assim, eu acho que uns 2 ou 3 dias atrás, passando alguns rios, né, que de vez em quando a gente dá uma relaxada, dá uma assistida a alguns rios. Tem muita bobeira, mas teve esse rio que foi muito interessante. E numa discussão, né, claro, ali já pré-definida, entre pós e pré-tribulacionista. A menina estava defendendo o pré-tribulacionismo e o rapaz o pós-tribulacionismo. E por tudo que eu vi ela dizer e explicar com muita propriedade, versículo por versículo, citando Mateus, que fala também, né, da vinda, que fala dos dias da tribulação, citando Paulo, quando ele fala também de quando virá o anticristo, citando Apocalipse, tudo direitinho, dá a entender que realmente Cristo virá antes da grande tribulação. Mas, assim, eu entendo que, para que nós entendamos que Cristo já está próximo, nós iremos sentir as dores de parto. É isso mesmo? É isso mesmo. Você pode explicar um pouquinho isso, até a gente entrar na questão política? São chamados princípios das dores. Né? Quando Jesus fala ali, que é o sermão profético, né, quando eles descem do monte e um dos apóstolos fala, nossa, Deus, bota aqui, e um dos apóstolos fala, Senhor, quando será o sinal do fim dos tempos da sua vida? Aí Jesus fala, olha, ninguém vos engane, né? Porque muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou Cristo, e muitos dirão, ele aqui, ou ele ali, né? Não se gaste, porque assim como o relâmpago vai do Oriente, do Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, de repente, ou seja, como ladrão. E aí ele vai falando sobre isso, né? Essa questão escatológica, e aí depois ele vai falando sobre o princípio das dores. No princípio das dores existe ali algumas características, né? Que é terremotos, guerras, rumores de guerras, terremotos, nações se levantando contra nações, pestes, né? E por aí vai. Aparentemente, para quem estuda escatologia, todos esses sinais, pela primeira vez, eles estão acontecendo conjuntamente. Né? Hoje em dia, por exemplo, se bem que a televisão ela não está muito mais falando sobre isso, né? mas tem terremoto acima de 6 graus na escala Richter, era no máximo a cada 10 anos. Há 10 anos. Era no máximo a cada 10 anos. Terremoto acima de 6, 7, 8 graus na escala Richter. Né? Até 2019,
2020, de 2005, que houve aquele grande tsunami que varreu a Ásia e morreu mais de 500 mil pessoas, de 2005 até 2019, 2020, né, estava tendo terremotos acima de 6 graus da escala Richter, né, todos os anos. Meu Deus. E às vezes 2, 3 vezes por ano. E guerras, rumores de guerra, também no mesmo período. Aí logo depois veio a Covid. Lembra da peste? Né? Uma sequência. Não, a Covid, 2020. Né? E haveres guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, água, né? O mar engolindo a terra, falando de tsunami. Aí aconteceu o tsunami de 2011 no Japão, né? E por aí vai. E agora nós temos também a questão do deserto do Saara virando mar novamente, né? Não sabia não. Não sabia não. Não tem. Rapaz, choveu tanto lá, mas tanto que os caras... E virou mesmo um mar, muita água. E tem um mar morto, né? Os bolainos. Os bolainos, que provavelmente tem a ver com a profecia de Ezequiel, né? Que diz que águas, rios de água vivas iriam sair dali, e aquela água de sal, que é a água mais concentrada, né, de sal ali, que dizem que foi ali naquela região, a gente não sabe até que ponto é verdade ou não, que houve a questão de Sodoma e Gomorra, e que a esposa dele foi transformada em sal, estátua de sal. Então, dos lados ali do Mar Morto, estão brotando águas doces, né? E cada vez mais crescendo. Agora, outra coisa, a pergunta que também não quer calar. E eu até tenho certeza de uma coisa, posso estar enganado. Mas, através de quem que o senhor ficou sabendo dos bolões do Mar Morto? Olha, eu fiquei sabendo pela rede social, e foi até pelo João Ribe Palharim. Não é assembleano, não é batista, não é adventista. Entendeu? Você vai em diversas igrejas, eles não falam nada de sinais dos últimos tempos. E nas escolas bíblicas dominicais, onde antigamente eu tinha muita informação através de um professor que era assim igual ao senhor, até de extraterrestre ele falava. Só que eu ficava assim, meio sem entender muita coisa, não tinha muita opinião formada sobre o assunto, né? Hoje em dia eu penso o seguinte: os Greys são corpos biológicos controlados por espíritos malignos. É o que eu penso. Seres extraterrestres, Deus, anjos e demônios. Acabou. Porque demônios são anjos caídos, né? Anjos que se rebelaram. E, poxa, mas está chamando Deus de extraterrestre e anjos também, e colocando os demônios no meio? Claro, eles são naturais daqui. Quem é natural daqui, ó, é eu e você. Exatamente. O irmão Francisco. Então, o que não é da Terra é extraterra. Se é extraterra, é extraterrestre. Os extras terrestres, e eu acredito da forma, porque são poucos, é claro, evidente, pastores que até acreditam que em outros planetas existam vida. Eu, particularmente, não acredito por diversos motivos, né? O primeiro deles, porque a Bíblia diz claramente lá em Gênesis que a Terra era sem forma e vazia, o Espírito parava sobre a face das águas. Eu até escrevo isso no meu livro, né? Quando eu falo sobre a imagem de Deus, né? Em que tem muita gente que acha que nós somos a imagem e semelhança de Deus. O homem, quando caiu, ele, na minha visão teológica, e aí eu coloco uma ressalva, que isso é uma tese minha, e depois de muitos anos foi que eu vi um grande pregador, que já até morreu, falando a mesma coisa, mas eu achava que era só eu que tinha achado isso. Uma vez que o ser humano caiu, né, a gente deixou de ser a imagem, né, e nós só somos semelhança. Porque a imagem, quando você vê no espelho, é
é o reflexo perfeito de si mesmo. Isso. Uma vez que nós nos tornamos homens caídos, pecadores, esse reflexo perfeito de si mesmo deixou de existir porque a gente agora se tornou pecador. Né? E aí, isso aconteceu com o primeiro Adão. Aí eu escrevo no livro o seguinte, que com o segundo Adão, né, e aí eu coloco os textos, que o caso é Cristo, tem muitos textos falando sobre isso, imagens, semelhanças e tal, que com o segundo Adão, quem se converte, aí sim volta a ter a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, só em Cristo que nós temos as duas coisas. Sem Cristo, nós só temos uma coisa. Mas isso é uma tese que eu coloco textos bíblicos ali bem embasados ali, mas que provavelmente a grande maioria talvez não concorde, porque tem aquela ideia de que mesmo caídos nós somos. Não. Quando se converte, sim, por sermos a imagem de Cristo, né, aí sim, e nascermos de novo, é que nós podemos falar assim, o crente, o salvo, o que anda em santidade e o que busca a Deus, esse sim, de fato, é a imagem e semelhança. Mas por que eu falo isso? Porque o livro ele tem, de fato, muitas questões polêmicas. Né? E eu gosto de questões polêmicas, de coisas que você vai concordar, discordar. Eu lembro que na época eu peguei a obra e enviei para 3 ou 4 teólogos para dar a sua ideia, o que estava de errado, o que estava ruim e tal. Só que, felizmente, ninguém falou nada de ruim, só falava coisas de boa. Mas eu sei que tinha coisas ruins para falar, né? Aí, não, tá bom, sim, tá, não sei o quê, tudo bem. E eu falo também aqui, no livro, muito sobre política, né? Por que eu falo sobre as argumentações da serpente? Porque, na verdade, o maior poder de Satanás, e eu acredito que ele tenha poderes sobrenaturais, Sim, né? sim, com certeza. É lógico que o onipresente é Deus. Deus detém todo o poder. Onipotente, onipresente e onisciente. Exatamente. Agora, assim, deixa eu ver um parênteses aqui rapidinho. Você falou de Adão, né, que era imagem E semelhança de Deus. semelhança, mas ainda somos, né? Uhum. Porque temos Exatamente. características De Deus. de Deus. A gente tem o poder de criar coisas não do nada, mas de alguma coisa criada. A gente fala, Deus fala. Isso. Raciocínio, sentimento, emoção. Tudo porque Deus não é um robô, né, gente? Exatamente. Porque Deus não se arrepende. Não, tudo bem, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele não se arrepende como nós nos arrependemos, né? Mas ele tem desgosto, vamos dizer assim, desgosto, tanto desagrado. Tanto que quando ele vê lá A terra se corrompendo, né? a terra se corrompendo, e aí ele diz assim, então, tem textos que falam assim, aí Deus Me arrependo de haver feito o homem me sobre a terra. arrependo de haver feito o homem sobre a terra, né? Alguns teólogos acreditam que no original não está arrependimento, está que ele se desgostou, né? Que ele se entristeceu, né? Aí, mas Deus não se entristece. Aí fica difícil, né? Tentar chegar a uma linguagem divina. E também, Deus ele sente, gente. Deus é amor. Então quer dizer que Deus não pode sentir amor. Mas vamos lá, imagem e semelhança. A imagem, no caso, eu já vi diversos estudos falando que o Adão primordial, ele era um ser de luz, né? A palavra no hebraico para pele é or, e é a mesma palavra para luz, né? Ou seja, quando Adão está perfeito, sem pecado, ele não consegue contemplar o seu corpo por conta dessa luz. E quando ele peca, ele cobre-se com a figueira, né? Que é algo temporário. Né, é frágil. Agora, aí vem Deus que faz uma roupa de um cordeiro abatido. Quem te mostrou que estava nu? Primeiro ele pergunta, mas depois ele faz a roupa para ele, porque o ser humano ia viver com vergonha pro resto da vida, porque agora descobriu que estava nu? Não, ele só estava nu porque ele tinha uma roupa que era a glória que ele tinha em si mesmo.
Até a máscara Fibonacci de Adão era mais perfeita do que qualquer ser humano hoje em dia, entendeu? E você entende de Fibonacci, a sequência Fibonacci, as flores, as plantas, aquela sequência perfeita. Então, hoje em dia, até essa máscara, ela tá, né? Você olha no espelho, você divide o teu rosto no meio, tu vê que um lado é um pouco mais sombrio e o outro é um pouco mais alegre, mais harmônico, né? E tem outros que também são totalmente disformes, né? Então, isso tudo é fruto do pecado. Mas um pecado que age na genética, então tem algo muito mais profundo que tem acontecido nesse jardim do Éden também. E ele eu conto. E que se repetiu em Gênesis 6. Você sabe dessa? Você já estudou isso? Não. A semente da serpente? Eu posso ter estudado, mas eu não recordo agora. Eu não recordo. E Gênesis, ele explica ali muita coisa, né? Porque ele vai falando ali sobre a questão que cada semente dê fruto de acordo com a sua espécie, né? E tal, né? E aí por aí vai. E o homem, o fruto do homem teria que ser exatamente qual era a espécie do homem, era a espécie divina, era Deus, né? Então, a partir do momento que Adão caiu, né? Ele deixa de se tornar imagem, por isso a procriação dele dali por diante, e eu escrevo no livro o seguinte: a Bíblia fala que o inferno é para o diabo e seus anjos. Né? Então, se é para o diabo e seus anjos, não é para a gente. Então, por que a gente vai para o inferno? É exatamente porque quando quando a serpente, pela argumentação, fez Adão e Eva cair, né, a serpente fez com que a semente pecaminosa que já existia nele passasse para Adão. Ao passar para Adão, né, o homem também tem algumas coisas, infelizmente, de Lúcifer, que é a rebeldia, o orgulho, características aí que fez ele herdar o inferno como o diabo e seus anjos. Né? E aí por aí vai. Mas o ponto que eu quero chegar mesmo é exatamente aquele da política. Por quê? Por que eu falo isso? Porque em Mateus 25 diz que as nações, né, quando Jesus voltar, as nações irão se reunir, né, para estar diante de Jesus. Jesus vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. A gente chama de nações bode e nações ovelha. Tá? Então, nós entendemos que para ser nação ovelha, né, é imprescindível que o governo daquela nação, né, o governante, o presidente, o rei, né, ou seja qual seja o país, também seja um governante ovelha, né, que ensina ou que pelo menos diminui a influência da iniquidade naquela nação. Então, por que a igreja tem uma importância fundamental na questão política? Porque é ela que vai eleger representantes, né, que vai diminuir a influência de principados, potestades, demônios dentro daquela nação através de leis de acordo com o reino de Deus. É uma teocracia? Não, não é uma teocracia, né? É uma democracia, sendo que nessa democracia, como a maioria, né, do país é de gente conservadora e cristã, nós entendemos que uma minoria, né, que faz parte do reino das trevas não pode ditar o que uma maioria conservadora e cristã tem que fazer. Isso aí. Então é por isso que é necessário que a igreja, os líderes, eu não quero falar de política na minha igreja. Tudo bem, né? Mas é quase, bem dizer, uma obrigação você falar. Exatamente. É uma obrigação você abrir os olhos dos seus membros. Porque nem todos têm a mente como o Rafael Martins tem, como o Luiz Francisco Alves tem. Então você tem que despertar o seu público. Sair um pouco da cartilha do sistema para poder expandir a mente dessa massa que você
líder, muito provavelmente, vê como massa de manobra. Porque, para ser visto como massa de manobra, já tem um governo. Por exemplo, para você ter ideia, Haja visto o governo mundial. por exemplo, antes de 2018, o Congresso estava tentando aprovar uma PL chamada PL 122. E uma das principais funções era proibir publicações em livros, em qualquer lugar, que falasse contra a homossexualidade. A igreja se levantou, pastores se levantaram, e isso não foi aprovado. Por que não foram aprovados? Número 1, porque tinha já bastante evangélicos como deputado e senadores. Ah, mas eu conheço um montão lá que fez muita besteira. Não importa. Né? A gente quer que eles façam coisas boas e que eles não se corrompam com o dinheiro, tá? Mas pelo menos no que se trata em questão de votação para não ferir os princípios cristãos, que também é do Ocidente, né, eles, por obrigação, fizeram isso, pelo menos para não perder voto. Já outros que são fisiológicos, que se vendem por dinheiro, né, não iam fazer, porque se vende por dinheiro. Então esses, ainda que sejam corruptos ou que tiveram uma questão corrupta ali, para não perder o voto dos evangélicos, já que é no meio dos evangélicos, não sair contra o aborto, eu vou votar contra esse negócio de legalizar aborto. Drogas, eu vou votar contra legalizar drogas. Agora, como que o crente vai ter ciência disso se o líder não orientar ele, como pastor? Exatamente. A gente tem que estar sempre a favor de quem estará a favor de não destruir a moral e a integridade do povo, da família, que é a base da sociedade. Isso aí. Entendeu? Agora, se eles vão mamar na teta do governo, falando aqui um português mais claro, isso é, bem dizer, quase que uma obrigação de quem está lá, né? Por causa de algumas questões e para preservar até mesmo a própria vida ou até mesmo por falta de caráter. Mas no consciente desse político eu preciso conservar a família, eu preciso conservar a moral do povo, porque tirando esse conservadorismo, tirando essa moral, o que vai faltar, o que vai sobrar, na verdade, vai ser um povo promíscuo, lascivo, muito mais mães solteiras, uma nação velha ou nova com jovens desorientados, sem direção, sem rumo, e isso é prejudicial para uma nação. Você pode ver uma coisa, todas as vezes que Deus teve que destruir um povo e uma nação, foi exatamente no período em que a iniquidade chegou a um ponto insustentável. Que cheirava mal, cheirava as narinas de Deus. Por exemplo, Deus chega a falar para Israel, se vocês pensam que foi por causa da santidade de vocês que vocês ganharam a terra prometida, não. Foi porque os jebuseus, os saduceus, os zeus lá, que moravam lá em Canaã, eles chegaram a um grau de iniquidade tão grande que a Bíblia diz que a terra os vomitou. Né? Então, por quê? Porque eles não tinham freio na sua moral. Né? E aí, se você elege um presidente, um senador, um deputado, que vai colocar ministros, né, lá no judiciário, né, que é anti-família, anti-Deus, né, que prega contra tudo aquilo que a Bíblia ensina, é lógico que você está fazendo com que a sua nação, a médio e longo prazo, possa se tornar uma nação tão iníqua devido às leis que ele está fazendo, a ponto da terra vomitá-lo. Né? Então a gente vê isso com relação a Sodoma e Gomorra, chegou o grau de Babilônia, e por aí vai. Detalhe, abri um parênteses aqui. E tudo isso aí eram todos descendentes de Caim. Os descendentes de Caim, ou seja, os seus bisnetos e tataranetos, que são Cã, que também são descendentes de Caim. Quando Noé amaldiçoa Canaã,
Isso. Ele amaldiçoa por quê? Porque quando Cã descobre a nudez do seu pai, agora você vai entender o que eu estou falando. Eu não vou ser muito específico, mas presta bem atenção. Quando Cã descobre a nudez do seu pai, é o mesmo que quando Jacó ele fala assim: ah, Rubem, você subiu a minha cama, não vai herdar. É um eufemismo com um pecado sexual. Entendeu? Para você entender, Rubem ele tomou uma das esposas do pai dele. Por quê? Porque se ele tomasse uma das esposas do pai dele, é como se ele dissesse assim: agora eu sou o pai de família, agora eu sou o patriarca. Mas quando Cã fez a mesma coisa, bem antes de Rubem, é claro, né, que Rubem vem depois, ele ativou um gene que estava adormecido, porque a mãe dele tinha 50% e ele tinha outro 50%. E aí quem sofreu essa maldição foi Canaã. E Noé sabia disso. Por isso que ele fala: maldito seja Canaã. Entendeu? E todos os jebuseus, heteus, heveus são tudo gigantes. Deus não é genocida. Deus não vai matar eu, nem ele, por ser apenas seres humanos. Deus vai matar o eu ou ele porque temos uma genética corrompida. Somos descendentes, ou seja, eles eram descendentes dos anjos caídos. Ativaram uma genética de gigante, de néfilins. Então, sendo néfilins, eles já são iníquos por si só. A maldade já estava dentro deles, enraizada no coração deles. Então, essa genética maldita tinha que ser extirpada da terra. Isso deveria ter acabado com Davi, mas infelizmente não acabou. Davi só conseguiu matar um dos 5 irmãos que eram gigantes, né? Então, irmãos, Deus não é genocida. Não vem com essa questão de... como é que se diz o nome desse público que fala que Jeová é mau, que não sei o que e tal. Agnóstico? O agnóstico. Não vem com essa questão agnosticista. Não vem. Fala sobre isso também. Nesse livro? Tá tudo. Rapaz, esse livro é bom, hein? Eu vou querer esse livro. A grande questão é o seguinte: tente tirar da mão do diabo aquilo que a igreja entregou para ela. A igreja evangélica, principalmente, desde a Reforma Protestante, né, por uma questão realmente, na época, que foi até correta, né, a separação do Estado, né, e da igreja, porque a igreja católica fazia muito mal e influenciava erradamente, mas aí eles foram 8 ou 80. Tem que ser uma coisa equilibrada. Ao mesmo tempo que eles tinham que ter uma separação, ao mesmo tempo a igreja teria que continuar ensinando a exercer influência, né, sobre o Estado, sobre a política, sobre os governantes. E aí não dê para o diabo aquilo que a igreja, né, deu a ela desde 1517, que foi a política. Não, a política também faz parte da nossa missão de transformar, porque o reino de Deus é a contracultura do mundo, né? Ou seja, o reino de Deus não é físico, ele não vem com aparência humana, ou seja, ele não vem com um rei físico, com soldados, com suas lanças ou com os seus armamentos. Ele vem no nosso coração, mas para a gente poder fazer a contracultura. O que significa isso? Né? Já que a cultura do mundo ela é anti-Deus, ela é antibíblica, ela é anticristã, a gente tem que influenciar o mundo para que o mundo, de uma certa forma, seja tão influenciado a ponto de que aquela nação seja reconhecida como uma nação ovelha, né, nos últimos dias, quando Jesus vier e separar os bodes, jogar para a esquerda e as ovelhas para a direita. Por que isso? Porque quem acredita no milênio, né, que são os 1000 anos que Jesus vai reinar, e a Bíblia fala que os 7 anos serão 7 anos de carnificina tão grande que se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma alma se salvaria. Existem diversas teses para isso. Na minha visão, é que se houver de fato os 7 anos, se estiver certo
essa contagem dos 7 anos, Jesus vai abreviar os 7 anos. Porque a matança vai ser tão grande que se ele não voltar antes, né, ninguém sobraria para reinar com ele no milênio. Porque o milênio será... Jesus vai reinar no milênio junto com as nações que sobrarem. Que uma delas vai ser o povo de Israel, que aí sim ele vai cumprir a promessa, né? Por que a gente acha que Israel ainda Deus tem um projeto para Israel? Né? Porque para Israel, Deus prometeu reinar na terra. Para a igreja, Deus prometeu o cosmos. Deus prometeu os céus. Aí existe toda uma tese agora, né, teológica, falando o seguinte: não, a igreja não vai ficar na terra, a igreja não vai ficar no céu, como o apóstolo Paulo ensina, né? Os outros ensinam, a igreja vai ficar na terra, porque depois de 2000 anos vai vir a nova Jerusalém, que vai fundir com a terra, e a nova Jerusalém, a cidade celestial, vai ser a capital do universo. Né? E aí tem muitos textos, né? Quando você lê, realmente tem muita base bíblica para isso. Mas o que eu entendo? Eu entendo que a igreja vai ser dado algo muito melhor. Né? A terra vai continuar reinando ali, depois do milênio, depois dessa fusão, o povo de Israel. Mas a igreja, que é a noiva de Cristo, vai reinar no cosmos. Ou seja, o universo será a casa da igreja. Vai ter livre acesso. Porque quando você estuda o diâmetro, né, que Apocalipse dá, né, o diâmetro, a altura da Nova Jerusalém, ela não é uma cidade como a gente vê, né, nos filmes, né, uma casa bonita aqui, uma casinha ali, com cômodos, não é assim não. Ela é um cubo, né, que ela vai até os céus. Né? Então a Nova Jerusalém nada mais é do que um portal para o céu. Né? Então, o que vai acontecer? Israel reinará a terra, né? Vai receber a terra por herança. Né? Enquanto que a igreja do Senhor Jesus não vai reinar só na terra. Né? Ela vai ter todo um universo, planetas e mais. Por isso que eu acredito, e eu escrevo também no livro, que da mesma forma, quando Lúcifer caiu, e aí criou um caos no universo, e todos os planetas que eram habitáveis se tornou inabitável, tanto que se tornou inabitável, que Deus teve que escolher um planeta que foi a Terra para restaurá-la e criar o plano dela. Né? Ao criar o plano, criar o plano dele, que foi de redenção da humanidade, também com isso do universo. Aí todos os planetas se tornaram o quê? Inabitáveis. Né? Não existe. Quando vier a restauração de todas as coisas, na minha visão teológica, aí é uma questão de tese, eu não vou brincar com quem é contra aquilo que eu falei, ele vai restaurar outros planetas. Né? Planetas talvez até mais lindos, né? Com muito mais diversidade do que o nosso. Porque das duas a uma. Ou ele vai tornar esses planetas aí sim habitáveis, só que com seres perfeitos, sem o livre-arbítrio, porque depois desses 1000 anos, e que ele julgar Lúcifer, que ele fizer o trono branco, que vai julgar todas as nações, aí vai ter a segunda ressurreição, porque bem-aventurado os que vieram da primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição vai ser só para fogo, vai ser só para condenação. Aí, a partir daí, ele acaba com o livre-arbítrio, não existe mais, ele já deu tempo suficiente para o ser humano saber o que quer, né? E aí, provavelmente, vai haver também, né? Vai continuar a procriação na Terra, porque essa Terra hoje cabe 8 bilhões, e tem 70% de água, né? e ainda tem terra a dar de pau. Não, e cabe muito mais do que 8 bilhões. Hoje tem 8 bilhões, mas cabe infinitamente mais. Groenlândia, tem vários lugares que não tem tanta população assim. Tem muitos lugares. Até mesmo aqui. Aí, na minha visão, o que vai acontecer?
a gente vai ter uma eternidade, né, inteira Para poder explorar. para poder explorar a Terra e o universo. Aí você imagina o que a igreja vai fazer com Cristo nesse período. Restaurar todas as coisas que estavam, né, desordenadas no universo. Então eu entendo assim. Eu vou tentar colocar essa visão aqui do pastor Francisco, Luiz Francisco, na minha visão, porque assim, eu não sei o senhor, né? Eu acho que o senhor tem uma visão de terra globo, né? Globo. Eu já tenho uma visão da terra como sendo plana. Sabe, sei. Para mim, A Terra plana. isso, já estudou sobre isso? Já estudei, já vi vídeos, já. Então beleza. Os balões que eles colocam assim em pontos chaves que vai à Terra e mostra tudo. Isso. Então o senhor não vai achar estranho esse termo e nem os conceitos. Quando o senhor fala de que Deus vai restaurar todas as coisas e que a terra, a Nova Jerusalém, ela vai ser um portal, né, que vai acessar tanto a terra como outras dimensões. Então, assim, dimensão, pelo que o Eduardo do canal Yeshua e também o canal do Relógio do Criador, ele ensina que são tipo de corpos, né? Vamos supor, estamos na terceira dimensão. Aqui, nesse reino, é a terceira dimensão. É altura, profundidade e largura. Né? Altura, largura e profundidade. Já na quarta dimensão, nós temos o tempo. Nós vivemos num mundo, na minha concepção, de terceira dimensão e somos regidos pelo tempo. Ou seja, o tempo influencia a nossa vida, a nossa idade, influencia até mesmo a nossa morte. Porque quanto mais tempo passa, e como somos seres de carbono, somos perecíveis. Não somos mais aquele Adão de silício que iluminava o seu próprio corpo e que ele não conseguia nem se enxergar. Entendeu? Então, assim, dimensão é formato de corpo. Céu são lugares, né? Então, esses planetas talvez sejam os céus que nós vamos ter por aí. E nós estamos dentro de um grande cubo. Por quê? Não somente o cubo onde está a Terra, essa Terra que eu vejo como plana, porque há o Aion, que é o não-tempo, tem o Kairos, que é o tempo mais lento, e tem o Cronos, que é o tempo de 24 horas que nós conhecemos. Nisso são cubos. Nós estamos no cubo Kairos, tem no cubo Cronos, e tem o cubo Kairos, que é o tempo mais lento, e tem o cubo Aion, que é o não-tempo. Então, dentro desse cubo, Deus ele teve que andar por sobre a face das águas, diga-se de passagem, as águas primordiais, que fizeram pressão no cubo de quartzo para que pudesse energizar e haver a luz que eles chamam de cósmica, né? E aí fez com que a Terra funcionasse e o céu girasse sobre a Terra. Se vê que muitos pontos são fixos. Então, assim, eu creio nessa Terra, né? Nessa Terra plana, onde o Sol e a Lua estão aqui dentro e são os ponteiros do relógio, né? E é muito interessante ter diversas visões, exatamente porque o que faz a gente ser a semelhança de Deus é exatamente essa capacidade de raciocinar, E de compreender, né? de compreender as coisas e de ter visões diferentes. Por isso que eu hoje não sou, como é que eu vou dizer assim, tão extremista em diversos assuntos, né? Por exemplo, eu sou arminianista, né? Mas tem calvinista, né? Eu entendo que são duas teorias diferentes, que uma fala sobre o livre-arbítrio e outra fala sobre a soberania de Deus, e nessa soberania Deus Não existe o livre-arbítrio. não existe livre-arbítrio, né? E aí o que acontece? Né? Os presbiterianos, né, os calvinistas ensinam assim, e a gente se dá muito bem, convive-se muito bem, porque
a gente entende que existe certos tipos de tese, teologias, né, diferentes uma das outras, que não vai influenciar em nada na sua salvação. Né? Então é bom para debate, para usar texto, aquela coisa toda, tal, né? Pesquisar mais, né? A Bíblia, mas a salvação se perde. Debate não quer dizer guerra e nem inimizade, não. E Quer dizer expor pontos de vista diferentes para que as pessoas cheguem a alguma conclusão. E uma coisa interessante, tem muita gente que fala contra o debate. Não sei o que, isso aí não é bíblico. Inclusive tem até um texto lá dos apóstolos falando que não deve ficar debatendo e tal, aquela coisa toda. Aí eles pegam um textozinho só, né, para tentar dizer isso. Enquanto que, na verdade, você vai ver o ministério de Jesus, todo ele foi pautado no debate. Todo ele. Os fariseus vinham debatia com e Jesus em nenhum momento falou que isso era pecado. Muito pelo contrário, debatia com eles. Até que chegou um ponto que não foi ele que parou de debater. Foram os fariseus e os saduceus que pararam, porque não tinha argumento para debater com ele. Aí decidiram matar ele, que era mais fácil do que ficar debatendo, entendeu? Exatamente. Então, é importante isso, por quê? Porque a gente precisa abrir os olhos, principalmente do crente. Se os líderes, se os pastores que ouvirem, né, esse podcast, essa entrevista, esse diálogo, esse bate-papo, não quiserem, tipo assim, abrir a mente, né, que você, crente, pelo menos faça isso. Né? Faz o seu papel. Faz o seu papel. Né? Você está vendo que, infelizmente, foi posto, né, que foi uma manipulação. Eu não vou dizer que as caixinhas mágicas são corrompidas. Eu, particularmente, não acredito. Tem gente que até acredita. Eu não acredito. Acredito até que possa ser numa pequena escala, mas não numa grande escala. Caixinha preta, sabe o que eu estou falando? A caixinha mágica, né? Não, sim, então, sim. Mas ele foi muito manipulado de diversas formas nessas últimas eleições de 2022. Eu tenho minhas dúvidas porque pediram a quebra de sigilo, não deu. Como é que é o resultado dos votos, e não deram. Não deram, até hoje ninguém liberou nada. Exato. Ou seja, algum tipo de manipulação houve. Então, você que é professor, você que adora defender o governo, por favor, pense bem em tudo que aconteceu nesses anos de eleição para que fosse um impeditivo do governo de direita, para que você exatamente. chegue à conclusão de que 2 mais 2 é 4. E aí você vê o seguinte, eu lembro como se fosse hoje. No dia das eleições, que eu gosto muito também de pesquisa, estatística, então leio bastante. E eu já estava falando, olha, eles estão empatados, pode dar um ou pode dar outro. Pode dar outro. Está no meu canal. Entendeu? Está empatado, pode dar um, pode dar outro. Mas ao mesmo tempo teve muita manipulação extra caixinha mágica. A mídia contra o candidato de direita, o sistema todo contra, entendeu? Enquanto que o outro lado podia tudo, esse de cá não podia nada. No Nordeste, enquanto a inserção de rádio era 3 vezes maior para o outro candidato que ganhou, para esse só era 1. Enfim, houve uma manipulação gigantesca. Né? E aí entrou o governo que a grande maioria, que é pessoas de direita conservadora, não quis. Infelizmente, em torno de 4 a 5 milhões de evangélicos votou no outro. Infelizmente. Né? Porque tem aquela imagem afetiva do primeiro mandato de 2002, que deu tudo certo. Não, né? Eu vou votar em fulano, mas o cara é a favor do aborto, o cara é a favor das drogas. Entendeu? O partido dele quis fazer leis horríveis, né? No Congresso contra tudo aquilo que a gente crê, você ainda vai votar nele, mas por quê? Ele estava pensando com a barriga. Ele estava pensando com o estômago, nas coisas da terra, não nos princípios. Aí, resultado. É a questão do pão e circo, né? Exatamente. Se o povo tem um pão e tem um circo, que é o futebol, né? Porque o povo só se concentra nisso. A cortina de fumaça do brasileiro é o futebol. Então, irmão,
Aí, Abre a sua visão. aí depois ganhou lá, tal, aí muita gente tinha ainda esperança, né, que fosse ter uma reviravolta, que eu não vou nem citar o nome aqui, começa com G e termina com E, né, e que tá a maior coisa, que eles estão querendo até prender o outro candidato. Eu já falava, né, eu coloquei no meu Facebook, né, escrito, e de vez em quando aparece. No dia 1º de janeiro vai subir a rampa, o cortador, o migrador, o devorador e o devorador. E infelizmente muitos crentes, né, ajudou a que esse gafanhoto destruidor viesse ao poder. Agora, mais uma pergunta que não quer calar nessa questão. Eu acredito que não há eleição, e sim uma seleção. Você também pensa assim? Como assim? Não entendi. Tá, eu vou explicar agora. Não. Eu acredito que não há uma eleição, e sim uma seleção. Você acredita nisso? Ah, sim. Quer que eu explique? A questão do sistema, né? O sistema. O sistema seleciona quem vai ganhar. Quem vai ganhar, exatamente. É como o irmão Rubem falava, né? Já desde antes de 2021. Existe essa 2001, na verdade. existe essa seleção. Só que nem sempre dá certo. Isso vai depender muito de como vai estar. Por exemplo, quando o Bolsonaro ganhou, tem até uma entrevista de um americano que fez parte da CIA ou do FBI, sei lá, dizendo que assim que ele ganhou, desembarcou aqui diversos agentes da CIA para criar desinformação para fazer que em 2022 Bolsonaro não se reelegesse. Ou seja, ajudasse o sistema para isso. Isso deu certo, né? Mas não deu certo com o Trump, que eles também tentaram fazer de novo agora nessa segunda vez. Eles queriam colocar um presidente de esquerda. Continuar ainda. Lá é outro nome que eles dão. Não, também tem de esquerda, só que a esquerda lá é bem menos radical do que aqui. Aliás, já foi menos radical. Hoje está quase chegando perto, né, do que é a esquerda aqui, a extrema esquerda, no caso. O PSOL, por exemplo, é considerado de extrema esquerda. O PT é considerado só de esquerda, mas tem uma boa parte ali de extremo também. Só que não conseguiu porque o governo Biden foi um governo ruim, péssimo. Eles começaram a rede social, que é importantíssima para a gente, por isso que eles querem censurar. A rede social. Começou a fazer com que a desinformação que vinha da grande mídia fosse disseminada na rede social. Não, fosse dissipada pela rede social, porque quando a CNN falava mal do... Porque o que aconteceu com o Trump, o que aconteceu com o Bolsonaro, o que acontece com o Bolsonaro aqui, aconteceu a mesma coisa com o Trump lá nos Estados Unidos. Ele foi acusado de golpe, ele foi acusado de antidemocrático, ele quase foi preso, a mesma coisa. Só que à medida que ele sofreu um atentado. Só que à medida que foram perseguindo ele, o povo foi vendo que tem algo errado aí. Aí ele teve tantos votos, né, que aí não conseguiram, dessa vez, tirar ele, nem fraudar a eleição lá, porque lá tem, de fato, comprovação de fraude. Né? E lá é papel ainda? Lá é papel ainda. Só que lá, por causa da pandemia, quase 70% fez o voto pelo correio. Aí, nisso, tem vídeos de caminhão chegando com milhares e milhares de votos depois que acabou as votações. Agora você entende quando a gente fala de sistema? Por isso que é interessante ter tantas empresas privadas. Por que o Correio aqui é soberano? Por que nós temos tantas coisas que estão na mão do governo? Se nós tivéssemos mais algo que fosse privatizado,
ou como é que eu posso dizer, de poder de empresários e não governamental, haveria uma liberdade a mais e mais controle naquilo que é decisão do povo. Exatamente, porque as leis, ou melhor, o governo de ocasião vai tentar governar de acordo com aquilo que ele acredita. Se a gente coloca um governo socialista, marxista, comunista, como é esse que está agora, ele vai tentar implementar a ideia socialista, né, comunista, marxista. Né? Por exemplo, e até uma coisa que aconteceu agora há pouco tempo, um decreto que eu espero que o Congresso derrube, um Congresso do presidente, tirando, de uma certa forma, a autonomia dos estados em relação à polícia, dando normas do que o policial deve fazer ou não. Ou seja, praticamente, o policial tem que esperar o bandido atirar para ele poder atirar. Ou seja, mais uma norma, mais uma lei que favorece mais a bandidagem do que... Exatamente. É o presente de Natal. O governador Castro falou mesmo, olha, o governo deu um presente de Natal para os bandidos. Então, se isso não for derrubado, se já está difícil, é impossível, né, controlar hoje em dia os crimes, a marginalidade, se isso se concretizar e ficar esse decreto, aí que vai ser pior, porque nenhum policial vai querer se arriscar a perder a sua farda, o seu, né, emprego. Resultado, né, a coisa que está frouxa vai ficar mais frouxa ainda. Aí que os policiais vão se omitir de verdade. Então, crente, ou não é importante falar de política, seja fora da época eleitoral ou dentro da época eleitoral? Eu acho muito melhor falar até antes. Lógico, sem citar nomes, porque não pode, né? Você só pode falar de candidatos quando chega o pleito. Mas o líder político, melhor, o líder religioso, ele pode vir na sua rede social e falar, gente, olha, daqui a 2 anos nós vamos ter eleição, né? Eu não veria problema nenhum falar isso numa EBD. Não, exatamente. Num culto de doutrina. Exatamente. Para mim, tranquilo. Porque o que importa de verdade é que não só os membros, mas também os visitantes entendam que a política é o que sempre vai reger uma nação. E se essa nação for regida por pessoas corruptas e que querem corromper o caráter humano, porque eles são governados por forças malignas, isso você já entendeu desde o começo desse bate-papo, né? Tanto que Deus sempre destruiu nações inimigas governadas por gigantes, que são filhos de anjos caídos, que certamente eram governados por eles, haja vista Ramsés. Olá pessoal, tudo bem? Rafael Martins aqui, mais uma vez, o seu amigo de sempre. Como você já sabe, autor do livro Ano Segredo da Graça e da Conquista Revelado e também do livro de poemas, frases e pensamentos. Eu quero aqui concluir o raciocínio do vídeo que vocês terminaram de assistir. Vai ser uma breve explicação sobre os gigantes. E por que eu falo tanto nessa raça? Por que eu falo tanto na semente da serpente? Porque eu sempre cismo de dizer que eles que estão governando o mundo. Porque assim de verdade. Eu vou deixar aqui a capa do livro A Conspiração do Gênesis 6, porque que os descendentes dos gigantes desejam dominar o mundo, coisa do gênero. Tá? É um texto muito grande, é um título muito grande e eu não lembro exatamente o que está escrito nele, mas a ideia central é essa. E você vai entender quando você adquirir esse livro, comprar, baixar, ou pedir para mim, né? Quem sabe? Tá bom, irmãos? Vamos lá, gente. Olha, eu vou começar aqui com Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, para a gente poder meditar nessa questão de gigante que sempre aparece na Bíblia e a gente quase nunca consegue entender, ou os líderes simplesmente
se omitem de falar dessas questões. Por quê? Porque é uma questão delicada, então é melhor ignorar. Mas entenda, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de genética, fala também de mundo espiritual, e o mundo espiritual só tem como você entender através das leis da física. As leis da física é muito mais fácil você compreender e estudar do que as contas, né? Você não precisa entender como chegar a um determinado denominador realizando as contas de física. Mas se você entender a teoria, você consegue compreender muito o mundo espiritual. Os nossos irmãos kardecistas já haviam falado de mundo espiritual sendo como um mundo energético, né? Eu falo energético para poder se entender que é energia. Os espíritos, o seu espírito é energia. Quando Deus sopra a sua fagulha divina dentro do Adão primordial, para que ele tenha vida, ele sopra energia. Eu sempre vou falar, e seus neurônios funcionam com sinapses, que são energia. O seu sistema nervoso central funciona através de energia, por isso você consegue mover o braço, piscar os olhos. A energia é que faz você enxergar as coisas, né? Os fótons, né? Que são pacotinhos de energia que dá a luz, né? Essa claridade, que a gente possa conseguir enxergar aquilo que está à nossa volta. Então, compreenda, o seu coração só bate porque ele tem um pulso elétrico de 0,25 milivolts por segundo. Então, o que acontece? Você tem que compreender a biologia do corpo humano. E eu só consegui compreender sem a ajuda especificamente da teologia, porque quando eu tinha 16 anos, eu não tinha nenhum teólogo perto de mim para poder me explicar a Bíblia. Então, com a minha concepção, minha mente inocente e o conhecimento que eu tinha de biologia, de genética, foi que eu apliquei para entender que em Gênesis 6, os filhos de Deus, né, hoje eu já sei que no Antigo Testamento não existe Benai Elohim que não seja se referindo aos anjos. No Antigo Testamento, quando se diz Benai Elohim, são anjos. Não tinha essa concepção, mas eu sabia que se entrou uma genética diferente e dali começou a criar seres gigantes, então com certeza é porque algo aconteceu. Então essa genética vem de anjos, anjos caídos, anjos rebeldes. Eles sabiam que estavam indo na contramão da sua natureza, daquilo que Deus tinha projetado para eles. Não era para eles fazerem isso. Ah, Rafael, mas eu não acredito que anjos têm poder de se relacionar com seres humanos nesse sentido, que eles têm desejo. Ah, tudo bem. Então rasga lá na sua Bíblia a parte que fala que os anjos, né, 3 anjos representando aí o Pai, o Filho e também o Santo Espírito, comeram e beberam com Abraão, comeram a vitela, né? Ele pega um bezerro novinho, sacrifica, pega a vitela desse bezerro e serve para os anjos, né? Eu havia pregado falando que a vitela é R$300 o quilo. Não é R$300 o quilo. Mas se você for num restaurante de alta qualidade, um restaurante de nível elevado, você vai pagar num prato que tem a vitela R$150 em média. Pode ser para mais, como pode ser também um pouco para menos. Então vamos lá, gente. Deuteronômio capítulo 3, versículo 11 até o 17. Só que a gente vai ler 3 versículos aqui. Vamos lá. 11. O rei de Bazã, Og, né? O rei de Bazã foi o último rei da raça de gigantes chamadas Refaíns. Haja visto que quando você lê esse livro, o livro A Conspiração de Gênesis 6 e por que os descendentes dos gigantes desejam dominar a humanidade, né, através das sociedades secretas, algo assim. Eles vão dizer que esses Refaíns e os Anzumins, eles são semelhantes aos seus progenitores, que são, no caso, os serafins. Serafins
se você for buscar no original, eu tenho aqui, eu vou até mostrar para vocês compreenderem. Como só não tem como mostrar essa Bíblia aqui, ó. Tá vendo? Cheia de referência do Strong. Eu quero dar um jeito de tirar o reflexo. Eu tô com a ring light apagada porque só a claridade aqui já é o suficiente. Esse celular da minha esposa tá melhor do que o meu telefone. Cheia de referência para você vir direto do hebraico. É a My Bible. My Bible. Tá aqui, ó. Essa Bíbliazinha aqui. My Bible. Ela tem um Strong. E quando você lê com o Strong, você tem o sentido original. Então o que acontece? Os refaíns são serafins, Nahash Saraf, serpentes ardentes, entendeu? Serafins são seres de fogo, mas é através dele que vem todas as histórias mitológicas sobre dragões. Quando você vê falar de querubim, né? Você está falando de Grifon, que tem corpo de leão, cabeça de águia, muitas das vezes, asas de águia também, entendeu? Querubim tem 4 asas, mas dentro das mitologias, que não é fábula, fábula é uma coisa, mitologia é uma história que tem um sentido moral. E quando você vai dentro da mitologia, você encontra esses seres que geralmente são guardiões. E você vê na Bíblia que querubim é guardião. Quando Adão e Eva pecam, o que Deus faz? Coloca um querubim. Mas não necessariamente o querubim é um anjo que tem 4 asas, que tem 4 rostos, entendeu? Querubim muitas das vezes pode ser também a função. E a gente entende, né, com alguns estudos, que serafim pode ser a forma de ataque deles. A genética, mas também a forma de ataque. A sua essência para poder realizar ataques devastadores. Então vamos lá. O rei de Bazã, Og, ele tinha 4 metros de altura, né? A sua cama era feita na medida de 4 metros de comprimento, melhor dizendo, e por 1,80 metro de largura, de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. Então aqui você consegue compreender que Og, rei de Bazã, era um gigante que tinha 4 metros, mas antes do dilúvio esses gigantes eram colossais. Aí a mitologia grega vai falar de titãs, né? Todo ser humano antes do dilúvio tinha uma altura muito maior do que hoje em dia. A medida de um anjo é a medida de um homem, ou a medida de um homem é a medida de um anjo. Isso é 66 côvados. Faz as contas aí. Eu não vou falar para você não se assustar, mas faz a conta. A medida de um anjo, 66 côvados, para você ver quanto que dá. E aí imagina um anjo que se relaciona com um homem que tem essas estaturas. E o que seria um gigante, um titã nessa época? E aí depois do dilúvio, que é um cataclismo que acontece, que muda toda a estrutura da Terra, desse sistema onde nós vivemos, que muda a pressão atmosférica, que muda a quantidade de oxigênio. E você sabe que o oxigênio é o que favorece o crescimento. A pressão atmosférica também favorece o crescimento. Então, a energia que circula no mundo, você pode ver que numa torre de energia, toda a vegetação em volta dela cresce muito mais rápido do que em qualquer outro lugar. Então, gente, isso aí é para vocês compreenderem que, sim, não é só o fato de os filhos de Sete, que casaram com as filhas de Caim e nasceram gigantes. Ah, tá, legal. Então quer dizer que Sete, sendo irmão de Caim, e os seus filhos, que têm a mesma genética, porque têm os mesmos progenitores, no caso Adão e Eva, aí se relacionaram e nasceram gigantes. Nossa, que legal, hein? Ó, que raciocínio maravilhoso. Não é uma genética diferente. Não é um anjo que diminuiu a sua frequência vibracional para poder se manifestar no mundo de 3 dimensões como o nosso
para poder se relacionar com os seres humanos. É uma genética diferente, gente. Não à toa, João Batista e Jesus Cristo chamam alguns fariseus de raça de víboras. Por que raça de víboras? Você sabe o que quer dizer raça de víboras? Descendente de víboras? Filhos de víboras? Pensa nisso. Tenha mente nisso. Esses são os governantes que atuam nas sombras que nós temos. E acima deles, né, desses que estão nas sombras, não esses que a gente vê aí na televisão, esses que são vaidosos, que fazem e acontece, que articula com os outros ministros, reis, governadores, chanceler, monarcas, presidentes, não. Os que estão acima deles, alguns são até descendentes da serpente também, mas os que estão acima deles são demônios, são seres, anjos caídos, estão enfraquecidos, entendeu? E sacrifícios humanos é que fazem eles ficarem mais fortes. Vamos lá. E para a metade da tribo de Manassés dei o resto de Gileade e toda a região de Bazã, onde Og havia sido rei, isto é, a terra de Argob. Toda a região de Bazã era conhecida como a terra dos Refaíns, ou seja, estes seres que têm essa cara de serpente. Os anzunins, eles faziam barulhos que aterrorizavam qualquer tipo de homem. Altos, pescoçudos, com rosto de víboras, olhos amendoados, como os das serpentes, e ainda fazendo um barulho, um zumbido, qualquer um teria medo. Então vamos lá. Agora vamos para Josué 12, 4 e 6. Josué, rapidinho, para não ficar longo. Josué. Juízes não, Josué. Josué capítulo 12, versículo 4 até o 6. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. Do reino dele faziam parte o Monte Hermon. Esse monte é muito citado pelas pessoas que sempre falam dessa parte oculta da história e que erroneamente são chamados de teóricos da conspiração. A gente já sabe que não é mais teoria, é verdade. E a conspiração não vem de baixo para cima, a conspiração vem de cima para baixo. Eu, você que somos massa, não queremos conspirar contra governos, mas os governos conspiram contra nós, assim como você pode entender mediante tudo que foi dito anteriormente. Vamos lá. Hermon, Salca, região de Bazã, até a divisa dos Gesuritas, Maacatitas e também metade de Gileade, até as terras de Seom, rei de Esbom. Moisés e o povo de Israel derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, ou seja, a metade da tribo de Manassés. Vamos lá, mais uma referência. Golias, 2 Samuel 21, 19. 2 Samuel 21, 19. E houve mais uma batalha contra os filisteus em Gob. E Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante descendente dos antigos gigantes, que tinham 6 dedos. Vou até marcar isso aqui, porque tem pessoas que não acreditam, né? E quando você vê aí pessoas que têm 6 dedos, isso daí é uma característica, né? É um gene recessivo que vem se manifestando
de tempos em tempos em algumas pessoas, né? Depois eu vou explicar sobre Naamá, mas Naamá, mãe de Caim. Por que Caim foi amaldiçoado? Não foi amaldiçoado. Caim não, perdão. Por que Cã não foi amaldiçoado quando viu a nudez de seu pai, mas sim o seu filho, no caso, o neto de Noé? Por que Noé não amaldiçoou a Cã e amaldiçoou o seu neto, dizendo que maldito seja Canaã? A mãe de Cã era Naamá, irmã de Jerubaal, se não me engano é isso. Depois eu vou colocar aqui o nome correto para vocês, tá bom? Que também é descendente de Caim. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante descendente dos antigos gigantes, tá? 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. Tá bom, gente? Vamos lá. O último, os Anaquins. Está aqui Deuteronômio 9, do 1 e 2. Esse é o menor. Deuteronômio 9, 1 e 2. Vamos lá para a gente compreender aqui. Moisés disse ao povo: escute, ó povo de Israel. Hoje vocês vão atravessar o Rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até os céus. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra, pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor nosso Deus vai hoje na frente de vocês como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra. E assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Olha aí, gente. Então, Anaquins. Aí você vê esse povo, esses gigantes, né, essa raça maldita, maligna, essa raça miscigenada com os seres humanos, serem homenageados em filmes, né? Tem um filme que eu gosto muito, não acredito em nada do que aquele filme fala de espaço, terra, planetas, nada daquela forma. Eu acredito daquilo mais. Eu vejo, eu gosto da ficção, eu gosto da história, do enredo, de personagens. Acompanhei a evolução de Anakin Skywalker até virar Darth Vader. Mas isso no episódio 1 de Star Wars, né? Que são os últimos filmes lançados em partes, né? Porque primeiro vem o 4, 5 e o 6, aí depois vieram com 1, 2 e 3, e aí continuaram com 7 e 8, e eu não sei até onde mais parou. Então o que acontece? Anakin Skywalker quer dizer Anakins, né? Os pescoçudos, né? Os alongados, os que têm cara de víboras, os filhos de Deus, aqueles que se relacionaram com as filhas dos homens e que nasceram gigantes, os Néfilis, e que andam no céu, Skywalker, que o caminhante dos céus, entendeu? Eles querem tomar os céus, eles querem ser importantes, eles querem mostrar que são poderosos, mas eles não têm mais acesso ao céu como tinham antigamente. Estão em outra estão na mesma frequência, em outra dimensão, em algum lugar nos ares, que são potestade do mal, potestade dos ares, como diz o apóstolo Paulo, mas eles ainda governam a terra. Por que Satanás falou que vem de rodear e passear a terra? O pastor e arqueólogo Rodrigo Silva já disse, porque esse passear não quer dizer que está dando uma volta, está ali fazendo nada. Não. Esse passear denota uma pessoa que está
tomando conta daquilo que é dele, daquilo que lhe pertence, igual Deus passeava no jardim do Éden na viração do dia. Ele está vendo se tudo que ele criou, se tudo que ele fez e a sua criação está tudo em ordem, tudo como ele havia deixado, entende? Então é isso, a verdade toda por trás dessa questão nada mais, nada menos é do que isso. Então você tem que se ater no que diz as Escrituras, na cosmologia da terra, na cosmologia do céu, em que houve sim gigantes, gigantes que foram reis, que foram soldados, que foram pessoas de grande importância dentro de uma sociedade, dentro de um país, que foram governantes, mas que precisam ser destruídos para que a raça humana venha viver única e exclusivamente para Deus. Por isso que Deus manda matar todo mundo de Canaã, porque os que não eram gigantes, né, eram muito altos e tinham gigantes. Então, assim, o gene recessivo desses gigantes estavam naqueles que ainda não eram gigantes. Ah, ficou fraco a genética, mas carrega ali escondidinho alguma coisa. E se relacionar com uma outra pessoa que tem esse gene recessivo, aí nasce um gigante. Vocês entendem a seriedade da coisa? Por que essas nações, geralmente, eles tinham 2, 3 mulheres? Porque cada gigante que nascia, filho de gigante no caso, já nascia arrebentando as entranhas da mãe. O crescimento desses gigantes era descomunal com um bebê normal, de seres humanos como eu e você. Então eles arrebentavam as entranhas das mães. Entende o que eu quero dizer? É igual tá lá no filme Alien. Todos os filmes Alien, quando um alien sai de dentro da barriga, já nasce arrebentando, a pessoa morre e aquele alien sobrevive. Então é por isso que eles tinham muitas esposas. Na saga Crepúsculo também mostra essa raça maligna através de vampiros. Ok? E esses refaíns também eram muitos desses gigantes eram conhecidos como os brilhantes. E a família de Edward, nesse filme, né, a saga Crepúsculo, o Amanhecer e tudo mais, eles brilhavam na luz do sol. Por isso que eles sempre habitavam algum lugar que era muito frio, que não tinha incidência de luz solar, porque eles se destacavam, as pessoas se assustariam com eles, entendeu? E Edward fala o que? Nós somos... Isso aqui é como se fosse uma atração de um predador, né? Porque aí, vamos dizer, como se a sua presa ficasse tão encantada por aquele brilho que está saindo da pele, que ele fica hipnotizado e o predador tem mais facilidade de poder atacar, entendeu? Então, gente, é isso aí, estudem, tá? Vocês não precisam acreditar no que eu estou dizendo, mas tenham em mente uma coisa: vocês precisam se questionar, vocês precisam buscar conhecimento. O conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas onde está a verdade? A verdade está na Bíblia e também está em pequenas porcentagens em tudo. Na ciência, em algumas outras religiões, 10% em cada uma delas. Porque não tem como o Satanás ser 100% mentiroso diante de certas religiões ou de certas coisas que ele faz, porque com 5% de mentira ele não tem como te enganar. Ele precisa de fragmentos de verdade para que ele possa conseguir enganar você e você conseguir acreditar naquilo que ele tem para te dizer. Tá bom? É isso aí, eu sou Rafael Martins, seu amigo de sempre. Graça e paz.